Olá pessoal, boa tarde. Vamos iniciar nossos estudos das quintas, das tardes de quinta. Estamos estudando A Caminho da Luz de Emmanuel. Estamos no capítulo 18, os abusos do poder religioso. Hoje nós vamos começar com Francisco de Assis. Mas antes de tudo, como de costume, nossa irmã Marina vai fazer uma prece e nós vamos acompanhar em pensamento essa prece. Senhor Jesus, irmão querido, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em seu nome para mais uma tarde de estudo e de paz. Primeiro quero agradecer a Deus por mais um dia de vida e também por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer a espiritualidade amiga que preparou para nós com tanto carinho esse ambiente para que aqui pudéssemos estar. Quero pedir também para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados, os desencarnados e todos que não puderam estar aqui conosco hoje. E que a espiritualidade amiga possa ir até os nossos lares, visitar cada cômodo, levando a paz e a luz para todos que estiverem lá. Peço também, Senhor, que continue conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então vamos comentar um pouquinho a respeito dos horrores, que a igreja proporcionou quando misturou o cristianismo com o poder temporal, que a igreja achava que rivalizava praticamente com os reis da época, usando o nome de Jesus para fazer os maiores absurdos, guerras, perseguições, a Inquisição, que nós vamos ver também hoje a respeito. Então foram os maiores absurdos. E que nós falamos também que, apesar de tudo isso aí, esses tumultos da Idade Média, que foi a era negra, podemos dizer assim, de atraso da humanidade, foram 1000 anos de noite escura, podemos dizer assim, na evolução do planeta. Foi praticamente perdido, não foi, porque aprendemos também muita coisa, com as coisas ruins a gente aprende também, mas poderia ser muito mais rápida a nossa evolução, se realmente os ensinos do Cristo fossem feitos na acepção da palavra daquilo ali, amor incondicional. E foi deturpado, começou lá com o Império Romano, que nós já estudamos, abraçou o cristianismo como poder, depois vieram os absurdos, praticando, foram perseguidos, tudo bem. Aquele cristianismo nativo, começo, a coisa mais linda do mundo, não tinha hierarquia, não tinha ritualística, era só estudo do Evangelho, que fazia a casa do caminho, O Evangelho começou o Evangelho no lar, até que fazia naquele tempo, estudando, pregando em praças públicas, mostrando a importância do amor, a importância do perdão. Tudo isso aí foi muito bonito, mas a hora que começou foi crescendo, lógico, despertou os olhos grandes do poder, que aí abraçaram e deu no que deu, Mas Emmanuel nos traz que nunca nós estivemos sozinhos, sempre vieram, o alto mandou alguém, sempre, muitos vieram com o objetivo de chacoalhar a estrutura clerical da época, para mostrar o caminho que nós vimos aqui. Os enviados, desde sempre houveram, desde a China, da Índia, e foi chegando sempre alguém se sobressaía e deixou a sua mensagem, como na Grécia com Sócrates e tantos outros iluminados, Buda, Maomé, como vimos também Lutero, todos vieram para a revitalização do cristianismo e infelizmente não ocorreu. Então o alto começou vendo que aquelas heresias da igreja, as perseguições, aqueles absurdos, sempre enviou. Então no meio desses horrores da Idade Média nasceu
Francisco de Assis, né? Um dos grandes responsáveis, missionários para reformar a igreja. E é muito interessante, né? Ele veio com o objetivo de clarear os ensinos, mas ele, como o véu do esquecimento, como nós todos temos o véu do esquecimento, né, quando reencarnamos, e ficam inertes, interessantíssima, né? Todo mundo as conhece, já lemos o livro, interessante, rico na época, de tecidos, nasceu cercado de conforto, vendo, mas sempre preocupou muito com as disparidades sociais, ou seja, ele é muito rico e a miséria ao lado, né? Pessoas pobres, passando fome, e isso aí, ele trazia atrito, sempre atrito com o pai, porque o pai era bem materialista, que ia fazendo, acumulando, trabalhando, ganhando dinheiro, e queria que o filho seguisse, continuasse aquele seu comércio, que ele realmente duplicasse a sua fortuna, né? Mas ele chegou no momento, ele simplesmente abandona o seu conforto. Ele tinha tudo na mão, muito, ele abandona. Então Miramês, lá no livro dele, que é muito bonito livro, que narra a vida, né? Diz que Francisco de Assis é uma reencarnação do João Evangelista. Então, João Evangelista deu o Apocalipse, escreveu para nós, lá em Patmos, né? Então, é a reencarnação dele. E trata da sua trajetória, muito bonita. Então, uns dizem que ele diziam que ele era rebelde, uma vida mundana, e já Miramês fala que não, que ele realmente era uma pessoa que se preocupava muito com o próximo, achava que tinha alguma coisa que ele precisava, que não sabia, ele estava, aquele jovem, novinho ainda, ele achava que tinha que fazer alguma coisa, que tinha uma missão, mas ele não sabia qual era essa missão. Então ele achava que tinha que servir a Jesus. E o que aconteceu? Ele se alistou nas cruzadas, porque ele achava que o Papa estava combatendo lá, então é esse o caminho. Veja bem, mas não era o objetivo dele matar irmãos, mesmo sendo de outra religião. O que é isso? Não estava na índole dele isso aí, né? Então houve uma intervenção divina. O que acontece? Olha para vocês verem como que as coisas têm que acontecer. Acontecem. As pessoas têm os nossos aqueles guias que nos acompanham, nossos anjos de guarda, que são sempre conosco. Lógico, desde que nós estejamos conectados com ele. Ele estava conectado sempre que queria fazer o bem, de alguma forma. Mas ele achava, né, se o Papa, que era o representante de Jesus na Terra, estava fazendo cruzada, então eu vou servir. Se eu entrar na cruzada, eu estou seguindo a Jesus também. Vou lá para tomar os terrenos lá onde Jesus morou. Só que ele foi, né, os seus guias, ali mesmo ele sendo um espírito de luz, né, uma reencarnação de evangelista, né, essa intervenção, ele é preso, fica preso 1 ano antes que pudesse entrar na batalha. Então ficou preso, antes o tomaram, ele não participou, chegou a participar da batalha, e ficou preso. Quando ele sai libertado, ele falou, vou voltar. Ele cai doente. Não era para ir. E não consegue voltar ao exército mais. Então, após se recuperar, ele nem chegou aí. Não, chegou aí, mas não chegou à batalha. Ele ficou preso, não pôde ir, foi libertado, ficou doente, cara, doente. Se curou, e ele como médium, né? Fantástico como que era, né? Então ele começa a ouvir vozes, e essa voz falava que ele precisava reconstruir a igreja. Olha a inocência dele, do livro, vocês vão ver. E ele achou que era uma igrejinha porciúncula que tinha na comunidade lá, que estava destruída. Então, se você assistir aquele filme Irmão Sol e Irmã Lua, conta a história dele, é uma delícia esse filme. Já vi umas 2, 3, 4, sei lá quantas vezes assisti isso, muito bonito, né?
E ele acha que é para reconstruir a igrejinha. E ele começou a campanha para reconstruir, empregando os seus recursos financeiros que ele tinha. E aí começam os atritos maiores com o pai, porque ele estava tirando dinheiro, né, de lá, que não, o pai achava absurdo ele tirar dinheiro para reconstruir uma igrejinha. Né? E aí o pai realmente não compreendia como que esse menino tem essa fortuna aqui para cuidar, tem tudo pela frente, e ele não interessa por isso aqui, ganha dinheiro para construir igreja, uma porciúnca que estava abandonada, caindo nos pedaços. Então, um dia, culminando com essa briga com o pai, eles despem-se, fica nu, totalmente, e devolve as roupas para o pai. Roupas caras, de seda, aquelas coisas maravilhosas, devolve. E sai nu pela rua, andando. E os camponeses, ao que viram, jovem, né, tudo, o que eles fizeram? Ofereceram roupa feita de saco para ele, para não ficar nu. E ele adota essa roupa, essa simplicidade, como uma norma de vida dele, de pobreza, de humildade, e começa realmente a seguir o seu caminho, que é aí que ele vai entender o que é a reconstrução da igreja, né? Então Emmanuel traz para nós que Francisco, né, ele traz a lição da pobreza, do desapego aos bens materiais, que é algo, essa atitude dele é algo fantástico para a gente entender, aprender o desapego. Nós temos que colocar na nossa vida isso. Por quê, gente? Agora vamos fazer um parênteses, eu gosto sempre de colocar a história e volta para os dias de hoje. Por que nós precisamos desapegar das coisas? Não só das coisas materiais, e também de tudo aquilo que nos prende. Por quê? O ser racional é o único. Os animais, por exemplo, não sabem o que é morte. Eles não sabem que um dia vão morrer. Eles não têm essa compreensão. O animal não tem. Ele morre, ele não sofre de medo da morte. Por quê? A morte para ele não existe. Vai acontecer, morreu, acabou. Nós temos esse temor da morte. E esse temor da morte faz com que nós nos apeguemos muito às coisas materiais. Por um erro de concepção, de criação, de vivências nossas, nós achamos que temos que aproveitar o máximo possível das pessoas, dos bens, enquanto está aqui. Não entendendo que a morte é um fator natural de transformação, nada mais, nada menos que uma transformação que todos nós já passamos milhares de vezes, porque nós não estamos na primeira reencarnação, nós já morremos e renascemos quantas vezes? Aí vem o grau de esquecimento, mas como ele mostra que ele tinha no íntimo dele esse chamado que ele não sabia, esse chamado, nós que chegamos à doutrina assim, depois já passamos católico, outras religiões, chegamos aqui por uma opção, né? Nascemos num lar católico, espírita, quer dizer, nascemos num lar católico, passamos por isso. Todos nós que chegamos à doutrina espírita, nós ouvimos algum chamado também, um chamado que nos traz algo que precisava explicação lógica. Por que isso? Que razão? Aí as perguntas vêm da morte, do apego. Mas por que eu tenho tão apegado a isso aqui, se eu não vou levar isso quando eu desencarnar? Que a morte é do corpo físico, simplesmente do corpo físico e nada mais. Que é uma transformação do pó biéstia ao pós-carnalis. Então é algo natural que nós precisamos eliminar. E para eliminar o temor da morte, nós precisamos desapegar. Então nós temos que entender, eu amo meu filho, minha filha, eu quero eles comigo a vida inteira. Errado. Nós criamos filhos para o mundo, eles têm o seu livre-arbítrio. A partir do momento que eles têm o domínio da razão, a vida é deles. O que nós podemos fazer é o quê? Encaminhá-los, mostrar quanto é pequeno, primeira infância e pré-adolescência, a melhor idade que tem para colocar alguma coisa. Mas naturalmente a vida é deles. Nosso pai, nós não deixamos nosso pai, nossa mãe quando nos casamos e seguimos a nossa vida? É assim. Deixamos de amar? Não, jamais.
mas a vida é deles. Então eu não posso julgar meus pais pelas atitudes que eles tiveram negativas comigo, às vezes por ignorância ou não. Não tenho esse direito. Eu tenho que agradecer porque a vida é deles. Se eles fizeram algo em desacordo com as leis divinas, eles são responsáveis, como nós somos responsáveis pelos nossos atos, com nossos filhos também. Então o desapego vai fazendo a gente usufruir da terra, dos bens, naturalmente. Nós precisamos deles, lógico. Precisamos da fortuna, da riqueza, sim. Não pode a riqueza, está comprovado que não pode ser dividida, porque as pessoas não são iguais, umas têm mais habilidade para uma coisa e outra. Se a riqueza fosse dividida, nós não teríamos o desenvolvimento tecnológico que é necessário. Tudo isso faz parte da vida. Só que é uma roda de samsara. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Se usufruiu bem, ótimo, você vai para o equilíbrio, você não vai para a volta. Você vai voltar, mas não vai como pobre miserável. Você cumpriu a tua missão. Se não cumpriu mal, você volta, vai passar necessidade para você aprender. Então esse aprendizado nós trazemos dentro de nós. É isso que estou dizendo de Francisco. Ele já tinha a bagagem muito grande e ele viu esse chamado dele no mundo espiritual. Quando ele foi chamado, era um espírito de luz, um espírito missionário que veio exatamente. Então ele viveu naturalmente até a idade de 18, não sei a idade dele, mais ou menos quando ele foi iluminado, podemos dizer assim, saiu, normalmente como um ser humano. Viu a riqueza, entendeu a necessidade do desapego, viu que aquilo não preenchia, sentiu que a sua missão realmente ia desabrochar em algum momento e desabrochou. Então precisou sim a intervenção. Por quê? Porque o momento exato do desabrochar ainda não tinha chegado, quando ele se alistou para lutar nas cruzadas, quando ele foi doente, até que depois as coisas foram realmente modificando e ele amou, exercitou realmente o amor incondicional, não só pelo próximo, mas também pela natureza, pelos animais, tudo. Ele sabia que compõe a natureza. O que é a natureza para ele? Era Deus, é o Criador, está tudo aqui junto, tudo faz parte. Existe correlação entre todos os reinos, entre o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Tudo tem algo que nos dá prazer, que nos ajuda nos momentos difíceis. Por exemplo, você está no estiado, você passa, vai numa cachoeira para você ver, sinta a mata, o cheiro do mato, o rio, o mar, tudo isso aí, barulho da água, são coisas que ajudam, fazem parte da nossa vida também. E a igreja, quando ele começaram a chegar os seus, ele chamava de filho, todos aqueles, e foram chegando, tal qual Jesus tinha os apóstolos, foram chegando aquelas pessoas que eram atraídos pela sua bondade, pela sua simplicidade, que não tinham dinheiro como objetivo, eles viviam, alimentavam das doações que recebiam. Era andando, uma sandália, que até hoje chama sandália franciscana, né? Que era aquela de couro, mínimo, com laço, que andava, vestes, uma túnica de saco, e saíram. Então ele renovou, na época, a revivência do catolicismo e mexeu com a estrutura da igreja, muito. Então, no filme, no livro, para o Papa recebê-lo foi uma novela. Aquilo ali estava preocupando, né, o status quo da igreja. Nós, com todo esse aparato aqui, riqueza, poder, lutando, chega esse miserável, maltrapilho, e vem trazer, ensinar. Eles sabiam, né, lógico, que ele estava certo, mas não que jamais eles quiseram abrir mão de todo aquele aparato em prol disso. Mas ele deixou a sua semente, isso que é importante. Então foram surgindo os focos, como nós vimos os beneditinos, já estudamos na semana passada, os focos dos mosteiros, esses pequenos
em detrimento dos maiores que faziam os maiores absurdos, os pequenininhos foram plantando devagarzinho a sementinha boa e foi chegando e foram frutificando. E de acordo com a capacidade da época e o entendimento das pessoas, foi muito importante. Quer dizer, semeou e foram cultivando, né? Então aí ele conservou o hábito de viajar a pé, tal qual os apóstolos antigos, revivendo ele como João na época, né? E pregando, vivendo de doações. Então, para Francisco, o Evangelho deveria ser seguido à risca, tal qual Cristo pregou, sem adereço, sem pompas, sem nada. É aquilo que Jesus fazia, né? Imitando a vida de Jesus. Então, ele enalteceu muito a caridade. O que é a caridade para ele? É exatamente aquele olhar para o próximo com amor, empatia, sentir-se no lugar daquela pessoa que estava necessitada, que estava sofrendo, e viver, espiritualizar realmente o catolicismo, né? Esse que foi pregando o amor à criação, né? Tudo a natureza, tudo isso ele foi a sua missão na terra, né? Chamava todas as criaturas de irmãos, irmão lobo, irmão cão, irmão burrico lá, todos eram irmãos para ele, era aquela bondade. E Gregório IX, né, depois que Francisco desencarnou, ele foi declarado santo, quer dizer, valorizou depois que ele só deram valor quando perderam, né? Então, aqui no livro fala uma coisa muito interessante, né? Em 1229, no segundo parágrafo, a guerra contra os hereges, cujos embates atravessaram o espaço de 20 anos, quando alguns chefes da igreja consideraram a oportunidade da fundação do Tribunal da Penitência. Aí começou isso aí, que era o prenúncio da Inquisição. Que a penitência nada mais é para aquelas pessoas, para usar o confessionário. Se for colocar isso, vai colocar lá no dicionário, vai ver confessionário. Era como você pedir perdão e ter uma penitência, você vai pagar aquela penitência para você ficar livre dos pecados. Dá uma dívida, né? Seria praticamente isso aí. É uma pena imposta pelo seu confessor. Começou aí. Só que daí, mais um passo, tornou-se o Tribunal da Inquisição também, que além dessas penas duras, até a morte pela fogueira, pelo aquele que tira a pele, a pessoa, tudo isso fizeram. Agora vocês imaginam que Jesus veio exatamente para melhorar aquilo que Moisés começou, transformou os 10 mandamentos em apenas 2, que abrange todos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo contineu. Fez tudo, exemplificou, não criou igreja, não criou religião nenhuma. O cristianismo não foi criado por Jesus, foi criado pelos homens. Como o Buda não criou o budismo, foi criado. E assim sucessivamente. O homem sempre, usando seu livre-arbítrio, começou a mexer em tudo isso aí. Então, aí surge a ordem dos franciscanos, que usando dessa simplicidade, né, seu exemplo de amor, tudo, veio complementar aquilo, e foram criadas 3 ordens, né? Em 1209, Francisco de Assis começou a primeira ordem, né, dos frades menores. Depois tem Santa Clara, criou as Clarissas, que é a segunda ordem. Ela era amiguinha dele, de infância, da mesma cidade. Eles tinham um amor fraternal muito grande, né? E foi esse amor, que poderia ter sido um amor carnal, transformou-se numa coisa muito maior, espiritual, do que realmente o amor mesmo, sem os liames da carne, nada, cunho totalmente espiritual. E a terceira ordem também, a terceira ordem era pessoas que queriam, aceitavam homens casados, que ajudavam de alguma forma essa terceira ordem quando foi feito, né? Então,
Clara de Assis, então São Francisco de Assis e Clara de Assis também. E também começaram outras pessoas, né? Antônio de Pádua, Santo Antônio de Pádua, que também era franciscano, Isabel da Hungria e todos os outros continuaram essa saga de franciscanos, né? Que eles não acumulavam bens. Hoje eu não sei, né? Não sei como é que funciona, se continua isso mesmo, se volte à pobreza, que eu acho difícil no mundo atual. Essa aí, né? O que não que sei. eles fazem se eles estão visitando de casa em casa? Eu também não conheço. Não faz mais isso, eu acho que não tem. Hoje a gente testemunho de Jeová que faz isso agora. É? Todo domingo eles batem lá na porta. Eliane, eles têm um trabalho aqui na Pastoral de Rua, eles vêm de terça-feira, cortam cabelo, conversam com os meninos. Que beleza! Ótimo! Ótimo! Eles fazem isso. Muito Eles bom! dois, os franciscanos aqui de Pouso Alegre. Que ótimo! Então deve ser o da terceira ordem, é desses que já que ajudam sempre. É lá perto da rodoviária, que é a casa deles. Né? Ah, tá. É o da terceira ordem mesmo, então. É esse que ajuda. Então é muito bom. Conversa com os jovens. Então, mas é isso que a gente precisa. Eu acho que a religião religar, né? Mas ao mesmo tempo amarra as pessoas. Então, tem certos nuances do cristianismo que falam, ó, só se você for isso aqui que você vai para o céu. Se você não for da minha religião, agora, você é agora do mesmo grupo de evangélico, por exemplo, ó, se você cortar o cabelo, tem uns que não deixam cortar o cabelo, né? Se você cortar o cabelo, você também não está excluído. Mas uma pergunta, e aí? E aí? Onde está a lógica, a razão, o consenso? Eu já escutei assim, nossa, você é uma pessoa tão legal, mas você precisa encontrar Jesus. Você muda pela onde está? Então são certas coisas que eu falo para vocês que a gente tem esse desabrochar, que nós desabrochamos para a doutrina espírita em algum momento, mas por isso, para notar que nós precisamos nos iluminarmos, ou seja, abrir o leque para verificar o que nós estamos fazendo aqui, por que estamos aqui. Somos caminheiros da eternidade, passando por aqui, não somos daqui, estamos aqui, vamos em sequência, na medida que estamos fadados ao progresso. Pode demorar um pouquinho, pode atrasar um pouquinho, mas nunca retrocede. Mesmo quando agora na transição planetária que estamos vivendo, espíritos são degradados, muitos pensam que nós estamos regredindo. Não, o conhecimento daqui você leva, você não foi um aluno relapso, você tem que voltar a frequentar a escola de novo para você dar valor e passar de ano. Passou de ano, você vem conosco. Vamos conosco a pretensão, né? Nem sei se eu vou estar aqui, né? De repente eu vou estar lá também, tudo é possível, né? Então é isso que a gente, de modo geral, é assim que funciona. E a gente vai seguindo a nossa evolução. Mas o momento que estamos vivendo é muito importante. É maravilhoso esse momento. Eu acho, muitos autores dizem que na nossa caminhada evolutiva nós estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. E principalmente os que estão chegando agora, que já vieram com outra tônica muito melhor do que a nossa, precisando mais só de encaminhamento, que vão deslanchar mesmo, é natural, né? Foram preparados na espiritualidade para isso, né? Bastante tempo lá na erraticidade, aprendendo, se preparando para um novo mundo, né? Um mundo que seria da quinta dimensão que eles fazem, e é isso que nós estamos aqui. Então, mas nós estamos vivenciando esse momento de mudança, por isso que mexe conosco. Um dia nós estamos bem, outro dia parece que veio uma negatividade. Por quê? Porque nós já estamos com a semente da espiritualidade dentro de nós, então nós somos mais propensos a receber energia negativa que está por aí, principalmente da mídia, gente. O dia que as pessoas se conscientizarem que a mídia, a negatividade faz mal, e todo mundo deixa de ver, eles iam fazer coisas boas. O Peterson falou uma coisa na palestra dele segunda-feira que eu achei muito legal a colocação dele. Ele falou assim, antigamente as pessoas pediam socorro, todo mundo ia socorrer. Hoje em dia, se alguém grita socorro, eles pegam o celular para filmar a tua desgraça. Lamentavelmente. Lamentável, né? Então, não caiu a ficha ainda dessas pessoas. Então, a gente tem que ver que nós somos sujeitos a influências. Porque, gente,
Primeiro, somos imperfeitos. Como que você vai vigiar 24 horas por dia o que você pensa, as atitudes, o que você fala, 24 horas por dia? Eu quero. E o teu meio em volta que influencia mas também esse meio, exatamente. Reações. Mas o maior influência negativa chama-se mídia, que abrange tudo. Televisão, internet, tudo isso aí nos influencia muito. Porque tem interesses escusos. O que eles querem? Eles nos querem que nós sejamos mais egoístas, ou seja, que nós nos apeguemos mais à matéria, porque eles precisam ganhar dinheiro. Vocês já viram falar, por exemplo, o mundo passa fome, não passa? Muitos países, que quando cai, aqui no Brasil nós já tivemos isso, na época, no começo da República, quando caiu o preço do café, o que fazia? Queimava para melhorar o preço, não doava para quem precisava. Mesma coisa, a soja, por exemplo, está caindo o preço, as commodities famosas, fora, né? Joga fora e não doa. Quantos litros de leite? Aonde? Quer dizer, o interesse, o egoísmo, o consumismo fala mais alto. Ó, caiu o preço, tudo bem, vamos doar então, vamos lá para a África que tem gente, aqui dentro do país nosso nós temos muita gente necessitada, mas os poderosos, a mídia, que a mídia precisa de dinheiro, então ela vê aquilo como um fato natural. Por quê? Porque está recebendo do poder e o dinheiro está circulando entre os grandões e os pobres, os pequenos, nós somos massa de manobra. Por isso que lá em Mateus, conhecereis a verdade vos libertará. É exatamente isso. Nós temos que abrir, somos seres espirituais que recebemos e transmitimos energia, e a gente tem que dar um basta nisso. Eu não vou viver mais isso, eu não quero mais ver isso. Eu faz muitos anos que eu não vejo jornal mais, TV, não vejo. Internet, eu abro a internet, eu vejo a manchete. Me interessa? Não interessa, não leio. E estou muito bem. Não é você ficar alheio a tudo que acontece. Não. É você ter discernimento. Isso aqui, agora, tem uma tragédia. Não é alienado, né? Sabe o que acontece. Não, você não vai ficar alienado. Mas você vê uma tragédia, vê a câmera lá, o cara falando, vê o cadáver ali, se mostrando, 1 hora, 2 horas, 3 dias, 4 dias falando a mesma coisa. Gente, tem uma tragédia, um tsunami, um avião que cai, morre 16 pessoas, tudo bem, o que nós podemos fazer? Não adianta ficar retalhando cadáver lá. Essas pessoas precisam de luz, energia, vamos mandar luz para eles, vocês assistindo tudo e acabou. Então, isso a doutrina faz. O policiamento é nosso, isso faz parte do nosso autoconhecimento também. Então, tudo aquilo, essa mudança de humor que nós temos, pode ter certeza que alguma coisa da Terra nos influenciou, que nós captamos de alguma forma e nos prejudicou. Então, é hora de reversão, vamos reverter. Pensamentos, vamos mudar, vamos ler, vamos fazer outra coisa, vamos sair, vamos caminhar e dar um rumo. É assim que fala. É isso que vai nos, que Francisco de Assis mostrou para nós, a necessidade de nós realmente nos aproximarmos do amor incondicional. Aquilo que me sobra tem que servir para alguém. Isso é o mínimo. Agora, você tirar daquilo que da tua boca, esse seria o ideal. Dividir aquilo pouco que você tem. Agora, nem o que sobra, não dá. A maioria acumula. Aí o voto da morte. O que nós vamos levar? O casaco de pele, que no Brasil nem inverno o casaco de pele tem gente que tem casaco de pele, tem coisa maravilhosa. Tem roupa que faz 12 anos que você não usa, mas isso aqui eu ganhei de fulano, está lá bonitinha, está lá. As traças vão comer nisso, vai dar essas chacoalhas, você cai tudo. É assim que funciona, gente, a vida. Seguindo, vamos falar um pouquinho da nossa Inquisição, a parte negra da Igreja Católica. Nós estamos achando agora, mas será que nós não fomos inquisidores, não participamos um dia? Ou sofremos e estamos agora ainda sentindo o calor das fogueiras que nos queimaram? Ou daqueles que nós queimamos, nos grudando? Eu fui torturada. Eu sinto no meu corpo as dores. Acontece. Todos nós temos esse sentimento. Então, esse mesmo Gregório, olha para vocês verem, esse mesmo Gregório IX,
que beatificou, que santificou Francisco de Assis, criou o Tribunal da Inquisição. Vai entender. É isso aí. Então, com que motivo? Combater as heresias. Que eram as heresias? As heresias eram aqueles que queriam curar a simplicidade do Evangelho. Mas a heresia ia ser contra o poder da igreja, que era um poder enorme. Como já falamos aqui, os papas tinham exércitos, tomavam terras, agregavam. Exército papa tinha um poder, e quando não tinha o exército, tinha o poder por trás dos reis, incentivava, que o próprio rei. Você pode fazer isso? Não pode? Aí eu excomungo você se você fizer. E o medo da excomunhão, então, nossa senhora. Então, são coisas, né? Então foi um pretexto, né? Para ver uma tragédia. Agora vocês imaginam quantos séculos durou? Até 1600 e pouco. Então, começou em 1200. 1200 a 1600 e pouco, quantos anos? Olha para vocês verem. 400 anos. 1600 e pouco. No Brasil vieram os inquisidores aqui na época, Brasil colônia. Teve aqui para fiscalizar, para ver se realmente aquilo estava dentro dos cânones da Igreja Católica. Então, gente, é um período negro que nós passamos, em nome de Jesus. Olha, primeiro absurdo, as cruzadas, né? Dos grandes que nós vimos, né? Até, como é que chama? Saladino, que foi o último que praticamente segurou o resto das cruzadas. Ele venceu Jerusalém, ele atacou Jerusalém. Então, agora, a troco de quê? Tem o Santo Graal, tem que segurar isso. Gente, Santo Graal, o que é? É uma coisa? É um cálice que Jesus usou? Em Deus, para quê? Então, as pessoas se apegam muito às formas, às coisas materiais. Não é o objetivo disso. Nós temos que nos espiritualizarmos. Essa é a tônica da nova era, dos tempos atuais agora. Espiritualização. Não é ser religião, não. É espiritualizar. Porque a religião faz existir, tudo bem, mas todas vão chegar no mesmo ponto que nós estamos agora. Vão entender que o Criador nos criou para evoluir, que não vai condenar ninguém ao fogo eterno. Não existe isso. Que sempre nós vamos ter uma chance. Já pensou? Você ser condenado? Gente, como é que você vai ser condenado ao fogo eterno? Eterno! Você sabe o que eu penso assim? Essa gente toda de idade média, de 1200 até 1600, em termos de ser humano, eram os mesmos da época de Jesus. Mas não tenha dúvida. Por isso que Jesus já veio falando aquilo tudo, porque ele viveu isso. Mas na pele lá. Aí você vai ver como é difícil as pessoas, mesmo reencarnando, se melhorarem. Como é o ser humano? Então, apesar que o tempo na Terra é relativo, nós já estudamos isso, né? 200, 300, 400 anos, aqui 1000 anos não é nada, em termos de eternidade. Mas para nós, uma encarnação de 70 anos, uma média, você vê, quantas encarnações nós tivemos? Escuta, e esse pessoal lá do lado de Jesus, será que é nessa mesma gente que estava lá na Idade Média? Mas não tenha dúvida que era. Que coisa isso. Então, aí vão aprendendo pela dor. Então esses que foram queimados, não foram aqueles que massacraram lá das cruzadas também? Não sabemos, porque tem uma lei de causa e efeito, e essa lei é universal, é cósmica, é lei divina. E Jesus falou, aonde que Jesus falou de causa e efeito? Ele nunca falou isso, mas como não falou? Quando ele disse a cada um segundo as suas obras? É a lei de causa e efeito. Quer dizer, você vai ter o merecimento. Sim, lógico. Tudo vai refletir, Leila. Tudo reflete. Todas as nossas atitudes têm um reflexo. Por isso que nós precisamos. Olha para você ver como o Evangelho é um roteiro perfeito, né? Quando Jesus disse vigiar e orar, é exatamente isso. O que dizia com vigiar?
vigiar o nosso espírito, o que nós estamos fazendo, a nossa mente, o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos agindo, porque tudo nasce dentro de nós, no pensamento. Então orai. Por quê? Orar porque a partir do momento que você está se sentindo fraco, que você vai cair na tentação de fazer algo, que vai alguma coisa, se você tiver um chacoalhão e pedir luz, ajuda, nesse momento a ajuda chega, porque é o fortalecimento espiritual, é essa ajuda que nós precisamos pedir. Não é para ganhar na loteria, não é para conseguir alguma coisa, não é para casar, não é para trazer um marido ou uma mulher de volta, não é nada disso. É fortalecimento, porque nós somos puxados. Por que nós somos puxados, gente? Porque nós temos uma bagagem, nós temos uma vida. Os defeitos do passado estão tudo, ainda que nós não eliminamos, eles estão em estado latente dentro de nós, no nosso porão mental, que basta que nós dá uma vacilada, a conexão é feita imediatamente. É a mesma coisa aquele cara que deixa de fumar, né? Você chega, o cara dá um cigarro, aquele, né, amigo, entre aspas, né? Um só não vai fazer mal, não suma para você ver. Aquilo ali, não, automaticamente já liga. Não é mesmo, um só não faz mal mesmo. Então pronto, acabou. Já foi por água abaixo todo aquele trabalho que foi feito. E assim todos os nossos vícios. Então, dizem que nós vamos evoluir pela dor ou pelo amor. O que nós estamos aprendendo aqui, que a doutrina traz para nós, irmos pelo amor, ou seja, pelo discernimento. Nós escolhermos, aprendermos a escolher. É a maior dificuldade nossa. Porque toda escolha tem uma consequência. Então, se você escolher bem, a consequência vai ser boa. É ótimo. E é isso que as pessoas têm que falar desde pequenininho para seus filhos. Filho, é isso aí. Faça isso aí. Se fizer isso, você pode fazer, mas vai acontecer isso. Porque tudo que você fizer vai ter uma consequência. Pensa nisso, só isso. Não precisa bater, não precisa brigar, não precisa nada. A hora que a dor bater, poxa, meu pai falou, minha mãe falou, realmente eles tinham razão, mas minha mãe tem razão. É a lei divina que está sendo colocada em prática naquele momento, né? Então, gente, resumindo, da Inquisição, qual o objetivo oficial dela? Combater a heresia. Então nasceu no século XII o Tribunal do Santo Ofício. Olha que coisa chique, Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Tribunal da Inquisição, ainda na forma de Inquisição episcopal, ou seja, descentralizada. Então tinha vários, né? Inicialmente o tribunal não condenava os supostos culpados diretamente à morte, aí que é o Tribunal da Penitência, que eu falei para vocês. Então infligia todos os tipos de martírios. Você vai passar na fogueira, devagarzinho, pé de pé, né? A roda de esticar, entendeu? Não deixar morrer, não, entendeu? Era sofrer. Então, alguns historiadores indicam que 2% das condenações, pelo menos 2% das condenações do Tribunal do Santo Ofício, culminaram na morte dos condenados. Culminaram. 2%. Mas você imagina. O resto era só tortura. De 100 mil, 2% dá quantas mortes? Se fosse 10%, seriam 10 mil mortes. É morte perdida. 2%, 2 mil mortes. Então, é muita coisa, para vocês verem. E às vezes o sofrimento era tanto que a pessoa pedia para morrer. É mais fácil a morte, de tanto que sofria, né? Então, aí, veja bem, agora a privação de liberdade só começou, olha aqui. Vocês sabiam que até o século XVIII ainda tinha, você falou de 600? Tem 1700. Século XVIII. Ainda tinha o quê? A privação, o tribunal funcionou ainda até o século XVIII. Século XVIII é de 1700 até 1800. 1825 foi a última condenação. A última condenação foi em 1825. Kardec já estava nascido. Na Espanha, porque aí na Espanha que ficou A Espanha pior. foi um horror. Horror. Começou na França, na Europa, foi a pior. A pior das inquisições foi na Espanha. Por isso que demorou lá.
Lá os reis eram tudo pio mesmo, tinham uma obediência cega ao Papa, tinham tudo aquilo ali, e realmente, e aí começou a condenar prisão perpétua, às vezes também, para os hereges, aqueles que ousavam, de alguma forma, bater de frente. Pois é, Confiar enquanto no dinheiro. poder de Deus. Poder de Deus. E quanto dinheiro foi para a igreja? Porque pois é, eles tomavam as terras, eles tomavam todos os bens, dizendo que o sujeito estava sendo inquirido, ia ser morto, e a igreja tomava tudo. Então começou com a Inquisição Episcopal, cada lado lá. Coisa. Mas aí em 1233, o Gregório mesmo, o dito Gregório, Sexto. Gregório IX, edita as bulas papais, marcando o início da Inquisição Papal. Ele sistematizou agora. Certo, estava muito dinheiro para fora lá, então vamos chegar para cá agora. Vamos melhorar a arrecadação aqui, né? Então os inquisidores, né, a partir de 1250, os inquisidores passaram a ser escolhidos entre os membros da ordem dominicana. Foram treinados para serem inquisidores. Tá bom? Eles eram terríveis. É tipo daqueles promotores mesmo que esmiuçava a vida, tudo. Lá chegava, ouvia as fofocas das comadres, aquilo ali dá um gato preto, ela está fazendo coisa lá, tal. Pegava tudo aquilo, chegava, você tem um gato preto? Então você é bruxo. Tá lá. Que cor que tem o gato? Exemplo. Meu? Não. Você está dando exemplo. Vai para a fogueira, se ele for preto, Não, se ele meu, for meu preto, branquinho, você está meu perdido. branquinho. Eu tenho uma gata preta, estou perdida. Legal. Eu fiquei imaginando. Você está no olho lá na Inquisição, lá vendo, né? Eu assustei agora. É legal, gente. Então, uma das bulas do Papa, olha que legal que ele escreveu, o Papa, trouxe para vocês verem o que era uma bula papal da época. Está escrito lá: onde quer que os ocorra, pregar estáis facultados, se os pecadores persistem em defender a heresia, apesar das advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros, sem apelação, não tem advogado de defesa não, solicitando, em caso necessário, a ajuda das autoridades seculares, ou seja, do chefe de polícia, que não sou coisa, e vencendo sua oposição, se isso for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. Não tinha apelação. Não tem primeira instância, nem segunda instância, Nada, nem nada. não É tinha, condenação estava direta. inapelável. Então, eles tinham o poder de convocar o chefe de polícia, então prenda, faz isso. E os chefes de polícia obedeciam e acabou, né? Acabou. Se não entrava Inapelável. Gente, e nós vivemos tudo isso aí, gente. Nossa Senhora. E eu, na época das cruzadas, existiram os cavaleiros templários, né? Faziam parte também daquilo lá, né? Que eram E bons inicialmente. Depois mas também ficaram com medo, porque a Inquisição medieval foram exterminados. Porque eles tinham poder e rivalizavam com o Papa também. Ficaram tão fortes, os irmãos templários, que eles passaram pela Inquisição e foram exterminados também. Eles foram exterminados pela Inquisição medieval. No início do século XIV. Não sei se ainda está na Netflix uma série dos Cavaleiros Templários, que eles Templários. entram em conflito. Não sei se ainda está. Templários. Os Cavaleiros Templários. Na Netflix tem. Que eles entram em conflito mesmo com a igreja. Então, Não sei se ainda tá. agora, atualmente eu falo que a perseguição foi iniciada pelo rei da França, Filipe IV. Então o rei passava por graves problemas financeiros na corte, lógico, né? E desejou das riquezas adquiridas pelos cavaleiros templários, nós tínhamos gente muito rico, né? Tinham muitos tesouros, né? Que eles também passavam a mão também, né? Então da igreja, quando pegava Jerusalém, pegava os tesouros e... Então Felipe IV pressionou o Papa Clemente V para que dissolvesse a ordem dos templários e condenasse todos os membros pelo Tribunal do Santo Ofício. Então o Papa decretou o fim da ordem dos Cavaleiros Templários e eles foram julgados pelo Santo Ofício também. Suspeita-se que o rei teria assassinado os papas Bonifácio, olha só,
Bonifácio VII e Bento XI, que foram anteriores a Clemente, por não concordar com os planos do rei. Que delícia que era, né? O rei manda matar o Papa manda matar o rei, e Cristo lá de cima olhando, né? Meu Deus, que povinho esse que eu coloquei lá, viu? Tudo isso dizendo que é minha culpa. Por causa Dizendo que é por minha causa. Olha, gente, não é à toa que o Espiritismo chegou no final do século XIX. Era o momento oportuno. Tinha que ser. O quê? O Espiritismo, no final do século XIX. Tinha que ser. Por quê? E tinha que sair da França também. Tinha que vir para um lugar novo, neutro, para recomeçar e expandir. Olha, vou ter aqui, de 1231, que foi o Tribunal da Inquisição, 1231. 600 anos depois é Kardec, em 1831. 600 anos. E aí começa assim, né? A gente ver como tudo tem uma sequência boa. Apesar de todas essas coisas que passamos, tivemos uma sequência muito boa de evolução. Sem dúvida. Então a gente fala assim, as pessoas ainda são muito infantis ainda nesse ponto de espiritualidade, sim, mas a semente está sendo lançada. Nós fomos despertados, né? Fomos despertados e estamos despertos agora. Ninguém tira isso de nós mais. Não tem nada que venha que vai mudar a nossa convicção. Por quê? Porque não tem como mudar. Não dá para trás. Para trás é só caranguejo. E olha lá. Os novinhos, se a gente não anda para trás mais, já está indo para frente, né? Nova geração, capaz que não. Na verdade, eles são de lado. De lado, né? Agora, uma curiosidade também. Gregório IX, André Luiz fala para nós, que foi o Gregório do livro Libertação, aquele que eles foram libertar, que era um chefe no umbral de uma comunidade muito forte, e que eles foram, o cunho do livro é Libertação, de Gregório. Então Gregório foi o Papa, libertação de Gregório não, foi o próprio Gregório IX, que reencarnou, estava no mundo espiritual, aquele poder, e ele foi liberto. Então, vale a pena, eu já li, eu tenho o livro, e vale a pena. André Luiz sempre é bom reler, viu, gente? Como das obras suplementares, como bem diz a Maria Ângela, né? Suplementa, não complementa, suplementa, né? A doutrina. É muito importante a gente ver que vale a pena. Então, tudo tem uma razão de ser. Então, a Inquisição foi isso. Se vocês forem na história geral da humanidade, tem um livro inteiro sobre a Inquisição. Os minúcias é de arrepiar. Em alguns casos eu li uma coisa de arrepiar. Então, aqui a gente... Na onde? Na história geral. Ah, sim. Você consegue, você colocar a Inquisição no Google, você vai ver coisas absurdas lá, né? Então, viver. E tudo isso, a gente encerrar o 18, foi obra direta do papado. Porque tudo isso foi para manter o Estado, o poder da igreja. Então, Emmanuel fala para nós aí, no item 2 da obra do papado, né? A Inquisição foi obra direta do papado. E cada personalidade, como cada instituição, tem o seu processo de contas na justiça divina. Eis porque não podemos justificar a existência desse tribunal espantoso, cuja ação criminosa e perversa entravou a evolução da humanidade por mais de 6 longos séculos. 600 anos. Olha para vocês verem. Que atraso, né? Mas ao mesmo tempo mostra que Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. Uma curiosidade, a queima dos livros de Kardec em 1861, Lá em Barcelona? foi um ato inquisitorial. Sim, da Inquisição, exatamente, o bispo de Barcelona. Só que não existia mais a Inquisição, mas o bispo de Barcelona
fez questão que fosse lavrado como ato inquisitorial. Inquisitorial. Já não era mais contra Boa pessoas, lembrança. mas contra as obras. Boa lembrança. É isso Por mesmo. isso que você falou que ela vai até 1800. Realmente. Então, Porque a Inquisição tem realmente Barcelona terminou, foi em decretado 1600. dela em 1800. Eu tenho dúvida se foi em 1825 ou 1822. Mais ou menos é isso. Mas é na década de 20 do século XIX. Essa queima de livros foi em 1861. 1861. E ainda continuava. Então, foi ato inquisitorial. Foi ordem do bispo. Tinha acabado, mas o o bispo bispo ainda estava o bispo mandou. Pessoas, né? Ainda estava entranhado aquilo dentro, né? Inclusive, Eurípides Bassanufo foi julgado pela igreja, né, como ato inquisitorial, só que não era mais, tipo assim, se ele tivesse uma condenação pela igreja, porque eles não tinham intenção de julgar o herege, né, mas não ter uma condenação dele ir para a fogueira ou qualquer outro tipo de condenação mais pesada, não tinha intenção, mas contra o espiritismo, né, Sim. no caso que era o que ele fazia isso em 1910, 1912, eu não lembro bem a data. Eurípides Bassanufo, né? Foi começo do século No XIX. início do século XX. Verdade. Então, gente, é isso aí. Semana que vem nós vamos iniciar o capítulo 19. Vamos estudar as cruzadas e o fim da Idade Média. Estamos chegando no finalzinho do livro, devagarzinho. Vale a pena. Então, o julgamento, aqui nós estamos, veja bem, eu gosto sempre de falar, não estamos aqui criticando a Igreja Católica atual, não, nós estamos falando a história sobre a ótica espírita. Emmanuel trouxe para nós desse livro a ótica espírita para a gente entender realmente sobre o olhar espírita e o que está acontecendo. Para que nós aprendamos isso aí, para que não se repita, Eliana, que você falou que aqueles que vão vindo, fazendo a mesma coisa. Não podemos repetir. Então a gente tem que sempre avançar um pouquinho mais. Então, é isso aí. Alguma dúvida, gente? Leila, alguma dúvida? Beatriz, alguma dúvida? Isabel, tudo tranquilo? Então é isso aí. Então, antes de que a gente encerre, nós vamos ouvir a prece que a nossa irmã Elisângela vai fazer para nós. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje mais uma vez reunido para esse estudo, que tanto nos agrega, que tanto nos ajuda a entender o nosso passado e a melhorar o nosso futuro. Agradecer a Deus pela energia boa que estamos recebendo neste momento. Pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber aqui, que você vai beber em sua casa, para que ela seja um remédio para aliviar todos os nossos males e nos ajudar a seguir. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Que assim seja. A todos uma boa tarde e até semana. Muito obrigado.